Boa noite. Começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e nessa noite a gente vai estar batendo um papo com o Alexei Bueno sobre Euclides da Cunha, poesia e literatura. O Alexei Bueno, que é crítico literário, poeta antes de mais nada e escritor. Boa noite, Alexei. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigadíssimo. Uma grande satisfação estar aqui no Acre, conhecendo, aliás, o norte do Brasil, que eu não conhecia nada, e comecei da melhor maneira, que eu sempre tive uma certa fascinação pela história acreana, então estou muito feliz de estar aqui. Por conta, talvez, até da própria literatura que tem se produzido sobre o Acre. Exatamente. Eu tenho uma atração pessoal por literatura bélica, digamos assim, épica. Desde das epopeias mesmo, quer dizer, de Homero até Camões, etc., até as narrativas militares, quer dizer, no sentido estrito no Brasil, poderia citar, antes de mais nada, obviamente, os sertões do nosso Euclides, que é o motivo de eu estar aqui, ou a retirada da Laguna, do Toné, que também é uma maravilha, assim por diante, e alguns outros casos. Então, eu li muito sobre a formação do Acre por causa dessa atração minha pela coisa belicosa, digamos assim. Alexei, isso tem relação direta, então, com a obra do Euclides da Cunha, que é o que te trouxe, o motivo maior por você estar aqui para participar da Semana Euclidiana. Perfeito. Que faz uma revista sobre a vida desse personagem que escreveu sobre o Acre, ainda no começo do século passado. Isso. E aí, sobre isso que eu queria te perguntar. O Euclides da Cunha ficou conhecido pelos sertões, acredito que foi a obra de maior expressão do Euclides. Claro. Mas ele escreveu muito sobre a Amazônia e não conseguiu publicar esse livro por conta de ter sido assassinado, por ter morrido antes de publicar essa história. Qual que é a importância da obra do Euclides, tanto do ponto de vista histórico quanto literário? Olha, é imensa. Quer dizer, o Euclides, dessa grande família dos intérpretes do Brasil, quer dizer, com o nome que se dá geralmente, é o mais importante, quer dizer, na minha opinião, o mais importante, eu acho que factualmente, de qualquer maneira, não há como alguém pôr isso em dúvida, o mais importante, que se houve um desses intérpretes que, no momento de sua aparição, causou uma reviravolta na visão do país sobre si mesmo, foi Euclides. Quer dizer, quando Os Sertões saem em dezembro de 1902, aquilo causa um impacto nacional como nenhum outro livro, seja de um Gilberto Freire, de um Oliveira Viana, de um Sérgio Buarque de Holanda, de qualquer outro dos muitos, inúmeros intérpretes nacionais, causou nos seus momentos respectivos. Quer dizer, a revelação de um Brasil para trás, quer dizer, o Brasil arriéré, para usar um francesismo, um Brasil esquecido no interior, ainda usando expressões que até em Portugal tinham desaparecido na língua, esperando a volta de Dom Sebastião, quer dizer, um Brasil ainda do século XVI, XVII, completamente abandonado, e esquecido, e voluntariamente esquecido por essas elites litorâneas europeizadas, completamente voltadas para o exterior, de uma maneira semelhante como hoje nós estamos voltados para os Estados Unidos, que é uma forma de colonização cultural muito pior que a europeia, aliás, diga-se de passagem. Então o Euclides foi um tapa na cara, foi o momento que o Brasil parou de tampar o sol com a peneira sobre a sua própria realidade. Quer dizer, quando nós analisamos, por exemplo, a posição de um Joaquim Nabuco, que era um membro dessa elite intelectual, claramente da linha europeia, quando Nabuco fala, por mais que nós admiremos o Brasil, um pequeno trecho da Via Ápia nos emociona mais que qualquer coisa nesse país. Ele falava isso. Ou em outro momento, quando o Zé Veríssimo, que aliás era amicíssimo do Euclides, quando em 1908, um ano antes do Euclides, morre Machado de Assis, o José Veríssimo escreve no jornal falando Machado de Assis, mulato, não sei o quê, e o Joaquim Nabuco escreve uma carta violenta para o José Veríssimo falando como você teve a coragem de chamar o Machado de mulato. Ele se julgava um branco e como tal eu considero. Quer dizer, uma tendência a não ver a realidade. Preconceituosa no sentido mais bobo total. Quer dizer, o presidente da República quase imediato, Rodrigues Alves, era muito mais mulato que o Machado de Assis. Basta você pegar uma foto do Rodrigues Alves para falar de uma coisa que obviamente não interessam, mas é só uma noção de como se tentava ter uma visão falsa de tudo no Brasil, entende? Se pega muito bem isso também na poesia do Bilac, nos textos em crônica do Bilac. Por exemplo, você pega aquele famoso poema para as crianças, que apesar de ser para crianças, causou a delícia dos ironistas. Pátria, criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste.
criança, não verás país como este. Aliás, palavra de sentido dúbio, né? A natureza aqui perpetuamente infesta um leito de mãe a prodigar carinhos. E, na verdade, boa parte da população inteira do Brasil estava vivendo num mar de trabalho escravo, de esquistosomose, de leishmaniose, de doença de Chagas, de impaludismo do diabo, e esse delírio de perfeição, de não ver a realidade no litoral. Quando Euclides lança Os Sertões, essa pancada, esse soco na cara da nacionalidade, que reverbera até hoje, digamos assim. E em termos literários, isso teve uma influência muito grande? A partir desse momento, a criação literária brasileira teve que abrir os olhos para os sertões? Não, sem dúvida. Agora, o estilo do Euclides é inimitável. Todo mundo que imita Euclides cai no pastiche, é mais ou menos como Augusto dos Anjos na poesia. Algum dos modernistas, não me lembro qual, de maneira meio Augusto dos Anjos era muito virulento, né? O Euclides tinha um estilo, um barroco eletrizante, elétrico, digamos assim, e todo mundo tentou imitar Euclides, caiu no pastiche. Quer dizer, ele não influenciou ninguém sob o aspecto formal dele. Há uma linha na prosa brasileira que é uma linha barroca, uma linha, quer dizer... Rebuscada. Rebuscada, que sai, quer dizer, você sente isso no Raul Pompeia, genial autor do Ateneu, que é um livro da chamada écriture d'artiste, aquela coisa muito trabalhada também, de uma eficácia absoluta. Vai chegar nos Sertões, esse monumento completo, e vai dar no Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que é o mais barroco desses todos, outro monumento junto com os Sertões da nossa literatura. E, por outro lado, nós temos uma linha mais ática, mais clássica, de recursos mais econômicos, dizendo que é a linha do Machado de Assis, que vai até um Graciliano Ramos, etc. Isso não há nenhum juízo de valor, são dois estilos, duas maneiras de interpretar o mundo, de usar os recursos estéticos. Agora, o Euclides é o prosador insuperável, quer dizer, não falo ficcionista, que ele não era ficcionista. Ele é o prosador insuperável em matéria de força da prosa, na capacidade de dar uma vida psicológica aos personagens que ele descreve, de uma maneira quase judicatória. O Euclides, quando ele faz os retratos, por exemplo, do Moreira César, do Floriano, do Marechal Bittencourt, ele é quase uma figura de um deus grego julgando essas pequenas figuras. Quer dizer, ele incorpora a história, ele vira a Nêmesis, a figura da deusa da vingança. Daí o livro Vingador. Desculpa te interromper. Claro, não, à vontade. Mas você acha que demorou para o Euclides ter esse reconhecimento no Acre? Pela obra, pela sua experiência aqui em terras amazônicas? Olha, os Sertões, quando saiu, o Acre os Sertões saiu exatamente no momento mais quente da Revolução Acreana. Entende? 1902. Dezembro de 1902, é quando o livro é lançado, pela Lemer do Rio de Janeiro. Justamente por um interesse provável por esse novo conflito de âmbito nacional que estava acontecendo, é o que Euclides pede 2 anos depois para o Barão do Rio Branco para conseguir que o nomeie para a comissão de demarcação do Purus, essa coisa toda junto com os peruanos. Inclusive, ele não pediu a presidência da comissão, ele pediu um local qualquer, um posto qualquer. Onde ele pudesse visitar. Exatamente, mas isso seguramente despertou um interesse muito grande nele. Eu creio que ele farejou a possibilidade de fazer outra grande obra que ele acabou não fazendo. Não por exatamente uma falta de tempo, que ele viveu... seria o Paraíso Perdido. Exatamente, seria um Paraíso Perdido. Ele viveu mais ou menos 5 anos depois dessa experiência, 4 ou 5 anos, mas de acordo com uma carta dele, por uma vontade de amadurecimento. E as contingências, né? Porque realmente a vida humana é complicada para todo mundo. E, Alexei, qual que é a relação na obra do Euclides? A gente falou dos Sertões, falou do projeto que ele tinha, que foi abortado pela sua morte precoce quando queria escrever o Paraíso Perdido. Uhum. Qual que é a relação entre o engajamento político do Euclides da Cunha, que era engenheiro, com a sua literatura? Olha, o Euclides tinha um componente quixotesco, digamos assim. Seguramente, todos nós somos, de certa maneira, um pouco personagens de nós mesmos. Em certo momento, sobretudo a partir desse encontro milagroso que foi a Guerra de Canudos e o repórter Euclides da Cunha, que foi mandado para lá pelo Estadão, o Euclides se viu como um defensor das classes esquecidas, das classes das regiões e das populações esquecidas ou maltratadas ou vilipendiadas do Brasil.
Entende? Eu acho que essa noção tomou conta dele, esse segundo livro seria uma continuação disso, e provavelmente por isso se percebe nos últimos anos de vida uma tendência do Euclides ao socialismo. Ele vai claramente tendendo ao socialismo. Não sei se isso chegaria em algum momento a uma coisa partidária. Ele começou a escrever, inclusive, nos jornais de São Paulo com o pseudônimo de Proudhon, né? Que era um dos pais do socialismo. Porque a formação inicial do Euclides, como de quase toda a geração dele, é uma formação positivista. O positivismo, quer dizer, o contismo é uma escola conservadora, por natureza, que teve essa grande influência na República Brasileira, mas ele vai, a partir da experiência direta dele na Guerra de Canudos e no resto da visão in loco da vida das populações do interior brasileiro, ele vai cada vez mais se chegando a uma visão socialista. Ô Alexei, obras como Os Sertões e como O Paraíso Perdido, que embora não tenha sido editada, mas foi... fragmentos importantes. Fragmentos foram lançados, foram publicados. Você acha que o Euclides ele mostrou para o Brasil um Brasil que era desconhecido? Isso. Tanto em Canudos quanto na sua expedição pela Amazônia. Você acha que hoje em dia a literatura brasileira ela ainda tem condições de produzir obras que choquem tanto quanto Os Sertões chocaram? Olha, eu acho que tudo é possível em arte. Eu acho que tudo, rigorosamente tudo, eu acho que o Grande Sertão Veredas foi um choque estético, não um choque de revelação nacional, mas um choque estético absolutamente tremendo quando saiu em 1956, no mesmo ano do Corpo de Baile. Quer dizer, eu acho que o espírito sopra quando quer e sopra onde quer. Isso é um mistério total. Eu acho apenas que em relação à nacionalidade, quer dizer, é um fato irrepetível. Quer dizer, eu acho que a partir daquele momento, obviamente depois o século XX entra na sua história, os meios de comunicação mais rápida, quer dizer, desde a imprensa escrita até tudo que veio depois vão penetrando no território de uma maneira mais eficaz, mais efetiva. Então eu acho que aquilo que aconteceu em 1902 é irrepetível. Da mesma maneira que a guerra, a desinformação com que era recebida na Rua do Ouvidor, digamos, que era a artéria central do Rio de Janeiro, capital federal, quer dizer, era a artéria central do país, do Brasil pensante. A maneira como a Guerra de Canudos pôde ser manipulada ou mal interpretada pela imprensa, eu acho difícil, mesmo com a possível má-fé de grandes grupos de comunicação, que volte a acontecer. Sobre esse aspecto, eu acho que o fenômeno Canudos, Euclides é irrepetível. Foi um momento que tinha que acontecer no Brasil de alguma maneira e aconteceu muito felizmente com essa figura genial, que é o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Alexei, tem um trecho de uma poesia sua aqui, do Bordado Cruel. Certo. Onde você disse, e todo o chão ia se abrindo em flores, e uma criança que ninguém notara pela janela olhava sem temores. Você é poeta, e aí eu te pergunto, você como poeta é essa criança que olha sem temores para as coisas? Como dizia Victor Hugo, todo poeta tem que manter esse status infantil, de certa maneira, essa platônico visão, isso, né? Exatamente, essa visão limpa da realidade, quer dizer, tentativa de ver o real fora dessa carga que a cotidianeidade, que o normal, que a rotina joga sobre nós o dia inteiro e que empana, obnubila tudo que é a realidade. Quer dizer, aquilo que o Russell falava, de você botar uma coisa entre parênteses da fenomenologia e de ver aquilo. Quer dizer, nós olhamos uma árvore, na verdade nós não olhamos a árvore, nós imediatamente quando a vemos, vem à nossa cabeça um conceito platônico, árvore, e ficamos basicamente nisso. Uma das origens de toda a arte, a poesia entre elas, mas de toda a arte, é a capacidade de tentar recuperar esse olhar virgem, esse primeiro olhar, ver a totalidade da árvore, aquela árvore, não a árvore platônica, aquela presença real, dessa coisa misteriosa que é o real, essa coisa inexplicável, na nossa frente. Sobre esse aspecto, eu acho que a infância, a manutenção de um quê de infância em todo mundo, acho que em todo homem de sensibilidade, sem ser necessariamente um artista no sentido ativo da palavra, é primordial. Bacana. Alexei, a gente vai para um rápido intervalo. Claro. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo sobre literatura, sobre poesia e sobre o Euclides da Cunha. Perfeito. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Estamos de volta conversando com Alexsei Bueno, ele que esteve no Acre para participar da Semana Euclidiana, a semana que está discutindo, falando sobre Euclides da Cunha. O Alexsei Bueno, que é poeta, escritor e crítico literário e também editor, a gente não pode esquecer disso. Alexsei, como é que você enxerga hoje? Primeiro a gente podia falar sobre poesia. Perfeito. Você, antes de mais nada, se intitula poeta e é conhecido como poeta, tendo inclusive ganhado o prêmio Jabuti. Poeta tucu. Essa é uma coisa que eu sou poeta, o resto é secundário. Então, o que primeiro, e até para a gente poder entender melhor, o que é que diferencia a poesia de outros gêneros literários? Bom, essa é uma das perguntas mais complicadas do mundo. Quer dizer, antigamente a coisa mais óbvia é aquela resposta: a poesia é tudo aquilo que não é prosa, digamos assim. Só que hoje você tem o verso livre, você tem vários estilos. O verso livre ainda é verso, quer dizer, ele tem uma predominância rítmica, quer dizer, aliás, o verso livre é dificílimo, é muito mais difícil que o metrificado, inclusive. Agora, eu acho que talvez seja a predominância da questão rítmica, apesar que a prosa, obviamente, tem um ritmo também implacável, e toda grande prosa tem que ter esse ritmo. Na poesia, as duas coisas que talvez possam definir a poesia, no momento que apareceu no século XIX o poema em prosa, quer dizer, isso tudo fica mais difícil, é a predominância do ritmo para o valor estético da coisa, quer dizer, a emoção se manifesta muito preponderantemente através do ritmo, do andamento musical. Quando eu digo musical, eu não digo sonoro, o cantável, eu digo musical como uma estrutura musical. E pela síntese, quer dizer, a prosa tem uma tendência natural a ser mais analítica, e a poesia mais sintética. Obviamente, tudo isso é muito vago, mas é aquela coisa, a gente sabe o que é, mas não define. Como dizia a Cecília Meirelles aqueles 4 versos famosos do Romanceiro da Inconfidência: liberdade, esta palavra que o sonho humano alimenta, que não há quem a define, não há quem não a entenda. Quer dizer, poesia é mais ou menos isso. Definir é muito difícil, mas a gente sabe muito bem o que é. Então, Alexsei, a poesia, como uma criação artística, ela está sempre sujeita a rótulos, né? Claro. E classificada dentro de estilos e subestilos, isso, exatamente. Dentro de movimentos artísticos. Claro. Você acredita que uma vez uma professora de literatura encontrou um aluno poeta e esse aluno falou: professor, eu queria um curso intensivo de poesia, de movimentos literários, eu queria saber o que eu estou escrevendo. Ela disse: meu filho, apenas escreva. Você acha que isso foi um bom conselho? De certa maneira, sim. Quer dizer, eu acho que o conhecimento histórico, quer dizer, o conhecimento da tradição é primordial. Essa tradição, indubitavelmente, isso a gente não pode negar, ela até muito pouco tempo atrás, ela existiu como um fenômeno social, digamos, sociológico mesmo, através de estilo de época, que é uma coisa que aparentemente se desfez totalmente no nosso momento atual. Quer dizer, nós estamos vivendo uma coisa estranhíssima, a destruição do estilo de época. O que é importante para qualquer pessoa que queira ler poesia ou ler qualquer coisa, isso eu sempre falo, é compreender que não querer usar em literatura, como em qualquer arte, essa tendência da superação cronológica, que é uma coisa da área tecnológica. Como o século XX foi dominado avassaladoramente pela tecnologia, nós temos uma tendência, isso você vê até no colégio, no ensino, essa coisa, o mais recente é sempre melhor. Então, o modernismo seria melhor que o naturalismo, que por sua vez seria melhor que o romantismo, assim por diante, que é uma estupidez completa, porque em arte, em grande literatura, em qualquer arte, se vive num tempo absoluto, num tempo bico. Quer dizer, não existe, você não pode dizer que Rembrandt é melhor que Botticelli, ou que Caravaggio, ou que Picasso é melhor que Caravaggio, e assim por diante. Quer dizer, ou que Beethoven é superior a Bach, porque veio depois, ou Brahms superior a Beethoven, ou Stravinsky superior a Brahms. A arte tem seus píncaros, e esses píncaros convivem num tempo eterno. O problema é quando, e as escolas fazem muito isso, é o que eu chamo de escadinha cronológica. Vai aquela coisinha subindo de uma escolinha para outra. Um foi melhor do que o outro. O que evolui é televisão, computador evolui, fogão evolui, medicina evolui, entende? Óbvio que se você
a medicina inteira, desde Hipócrates até aparecer Pasteur, praticamente sangrava, dava clister, sangrava e passava umas pomadas. Não existia. A medicina era uma desgraça. A partir da descoberta dos micro-organismos, aí realmente houve... Essas coisas desenvolvem. É um desenvolvimento científico e tecnológico, mas a arte é uma coisa totalmente diferente. Isso que é primordial, e eu acho que é preciso ler todas as escolas, todas as épocas, na sua contemporaneidade estética absoluta. Isso que eu acho muito importante. Olha, que você falou de como a literatura é passada nas escolas, que às vezes é até uma maneira um pouco equivocada, né? Seguindo a cronologia e dando atenção mais a isso. Seguindo a cronologia com essa noção qualitativa, que é o pior. De que quem veio depois é um pouco melhor. Exatamente. Você acha que tipo de instrumento pode ser utilizado para despertar nos jovens, principalmente, o interesse pela poesia? Porque a poesia é um gênero literário menos consumido no Brasil do que a prosa. Não, em todo o mundo, não é só no Brasil. A relação normal do leitor, quer dizer, o leitor médio, o leitor comum, banal, digamos, sem nenhum pejorativo, no mundo inteiro é um leitor que está em busca da narrativa, do contar uma história. A poesia, em 90% dela, ela não é na narrativa. Ela pode ser também, mas, no geral, a poesia lírica, sobretudo, ela não conta nada. Ela capta um estado, ela materializa uma emoção, mas ela não conta, ela não narra, entende? Óbvio, um poema épico narra, assim por diante. Então, como a poesia não tem como um dos seus componentes obrigatórios, ou quase nunca tem, o elemento narrativo, ela sempre foi uma coisa menos popular. Uma forma mais requintada, talvez, apesar de popularíssima também. Os grandes poetas sempre foram muito populares. Você vê do Brasil mesmo, você vê um Castro Alves, um Augusto dos Anjos, de várias escolas, o Manuel Bandeira no modernismo, são avidamente lidos por toda pessoa que gosta um pouco de literatura. Agora, eu acho que a grande aproximação é ler os clássicos. Os clássicos em todos os sentidos. Quando eu falo clássico recentíssimo. Quer dizer, que é óbvio que na contemporaneidade total nós não temos distanciamento cronológico. Então, se nós não tivermos lido antes disso os nossos grandes modernistas, quer dizer, ler um Drummond, um Manuel Bandeira, uma Cecília Meirelles, um João Cabral de Melo Neto, já numa última fase do modernismo, digamos assim, sem nós termos lido os nossos simbolistas, um Alfonso de Guimarães, um Cruz e Souza, um Augusto dos Anjos, que eu sempre considerei um simbolista de vertente expressionista, e os nossos grandes românticos, um Gonçalves Dias, um Castro Alves, e Fagundes Varela, e Junqueira Freire, todos, e o Casimiro de Abreu, que é o melhor poeta para uma criança ler, que é de uma simplicidade absolutamente cristalina, infantil, e, no entanto, é grande poesia, dentro daquela coisa que não se repete na história de uma língua. Sem isso, nós nunca vamos conseguir chegar ao julgamento do absolutamente contemporâneo. Então, sobre esse aspecto, eu acho que os clássicos são fundamentais. Alexei, a gente falando desse interesse sobre a poesia, ou de como despertar esse interesse da poesia, a gente sabe que também muitas pessoas escrevem poesia e vários livros são publicados no Brasil inteiro. Sempre foi muito. Enfim, a criação ela é contínua, não é? Agora, as publicações é que dependem, enfim, de grana e de um monte de coisa. Claro. Você é um editor, trabalha nessa linha editorial, e aí eu te pergunto, como é que está o mercado editorial no Brasil? Certo. E mesmo fora do eixo Rio-São Paulo, com relação à publicação de livros de poesia? Sempre foi difícil. É dificílimo você furar a barreira comercial e passar a ser editado como poeta comercialmente por uma editora de nome, que é o que te mantém, quer dizer, te dá divulgação, de fato mesmo, quer dizer, as grandes editoras é que têm a grande distribuição. Nós temos nós somos um país com pouquíssimas livrarias, todo mundo sabe que dos 6 mil municípios brasileiros, acho que nem 500 tem livrarias, é uma coisa patética. Então, isso tudo é muito difícil e em poesia é dificílimo furar isso. É dificílimo. Você tem que... Quer dizer, eu acabei furando aí, mas publiquei muita coisa... Independente? Por conta de autor, a Condoter, quer dizer, eu gostava muito de publicar na época do chumbo ainda, eu estou com 41 anos, então ainda peguei o velho linotipo, chumbo com papel, tiragens pequenas de 100, 200 exemplares, e aí, de um modo ou de outro, você começa a aparecer naquele grupo de pessoas que admiram aquilo, você acaba escrevendo sobre... Quer dizer, um momento a coisa acontece. E hoje tem outros poesia, instrumentos também. Tem também, mas é sempre muito difícil. Poesia é sempre muito difícil, porque a poesia realmente, ela para dar lucro, você tem que ser um clássico categórico. Ela pode não dar prejuízo, mas o dar lucro é muito difícil. Quer dizer, lucro. Quer dizer, quando um livro de poesia é editado por uma grande editora, ele se paga, o editor já fica feliz da vida, que aquilo às vezes dá prestígio para ele por ter editado e não deu prejuízo.
Agora, isso mesmo, nomes importantes. Agora, para dar lucro, são nomes, tem que chegar a um nível de, digamos assim, de cânon oficial, quer dizer, como um Drummond, ou na geração mais recente entre os vivos, um Ferreira Goulart, ou um poeta que apareceu já totalmente fora da idade de aparecer nacionalmente, que foi o caso do Manuel de Barros, que aliás é um primo longínquo meu, primo de terceiro ou quarto grau. Você é primo do Manuel de Barros? Longínquo. Nós descobrimos que eu sou muito amigo do irmão dele, a bisavó dele é minha tataravó, coisa que vale, minha mãe é de Cuiabá. Então é muito difícil. Realmente o caminho para a poesia no mercado editorial, mas sempre é difícil no mundo inteiro e aqui é um pouco pior. Realmente não há nada de facilidade pela frente para o aspirante. E tem Alexei, outra coisa que é interessante da gente abordar é justamente essa diferença que existe entre o mercado editorial dos grandes centros de produção, e quando eu digo grandes centros, não por serem melhores, mas por ter uma cultura de publicação e uma estrutura para publicações melhor. Em que contexto que se insere a poesia amazônica nisso? Porque uma das grandes dificuldades dos poetas amazônicos é a dificuldade da publicação da sua obra. É do Brasil, no Brasil inteiro, fora do eixo Rio de São Paulo e talvez um pouco Rio Grande do Sul, que tem com a Feira de Porto Alegre e o evento de Passo Fundo marcando uma certa presença literária, essa é a dificuldade de todo mundo. Quer dizer, há uma produção de poesia sempre no Nordeste, muito pujante sempre, e isso chega por ecos, digamos, no Sul. A mesma maneira da Amazônia chega, quer dizer, alguns poetas daqui que foram da região amazônica que foram para o Sudeste, aí é um caso totalmente diferente. Você tem Olga Savari, Thiago de Mello, etc. Tem aqui o Aníbal Bessa, que mora em Manaus, que também conseguiu... Manaus, se não me engano, está no Maranhão agora. Eu não sei, às vezes eu recebo correspondente de todo mundo, mas não tenho memória para lembrar. Mas é muito difícil, o país é muito grande e os suplementos literários são muito pequenos. Esses suplementos de São Paulo e Rio, de basicamente 4 ou 5 jornais que conseguem ter uma repercussão mais ou menos nas outras capitais, de serem lidos nas outras capitais, e é muito difícil furar isso. Quer dizer, eu vou dar um exemplo, vou pegar um estado como qualquer outro, vou falar da Bahia, por exemplo, que é um estado que eu conheço muito bem por vários motivos. A Bahia tem 5 ou 6 ou 7 poetas muito importantes, contemporâneos. O único que eu acho que, de certa maneira, furou claramente o bloqueio nacional foi o Rui Pinheira Filho, que é um grande poeta baiano, que conseguiu um prêmio aqui, outro prêmio lá, acabou saindo editado pela Nova Fronteira, pela Record, que são 2 das grandes editoras do Rio de Janeiro. Eu acho que dos poetas baianos, e que são vários poetas importantes, é o único que deu essa passagem. Você vê que é coisa muito difícil, realmente. Alexei, e como é que você enxerga isso? O que você diria para um poeta que está começando agora, que tá começando a escrever? Eu acho que você tem que seguir o seu mandato interior, quer dizer, se você sente o troço fervilhando, você tem que escrever, entende? Eu acredito piamente que o que é bom aparece. Pode demorar para danar, mas aparece, nem que seja postumamente, aparece. Eu não quero ser pessimista assim, eu não acredito na possibilidade de póstuma, a não ser que a pessoa morra precocemente, obviamente, mas eu acho que tudo de real valor, tudo que se realiza esteticamente, plenamente, acaba aparecendo de um modo ou de outro. E, de certa maneira, eu acho que a grande coisa, a questão do poeta, do poeta não, do artista, é executar a obra. O número não é tão importante. Aquela coisa do que o Stendhal falava, se eu tiver 10 leitores de alta qualidade, eu estou feliz da vida. Que, obviamente, agora, essa semana, morreu o Arthur Halley, que era um homem que foi mais vender o livro no mundo durante muito tempo. Automóvel, hospital, aeroporto, aquela subliteratura total. Aquilo, óbvio que Dante Alighieri vendeu muito mais livro que Arthur Halley, porque Dante Alighieri vende, desde que começaram a imprimir livros, e antes corria manuscrito, Dante está vendendo, e daqui a 5 mil anos vai estar vendendo. E o Arthur Halley, obviamente, vai virar uma curiosidade sociocultural de sua época. Quer dizer, eu acho que uma postura de autenticidade é não se preocupar excessivamente nisso. Eu acho que todo mundo tem senso de justiça, isso é óbvio. Se o cara escreve uma coisa boa, se ele não aparece, ele vê uma porcaria aparecer, que é coisa que acontece muito, por proteções, por grupelhos, por grupos acadêmicos. A universidade, sobretudo, sempre lança coisas de muita má categoria aí nas universidades, as faculdades de letras, que são nefastas na vida literária no geral. Eu sempre falei isso. Mas isso aí, ninguém que tenha assim, a verdadeira vocação deve se importar com isso.
Alexei, muito obrigado pela tua presença aqui no Ideias da Aldeia. Obrigadíssimo a você, Diogo, obrigadíssimo. E está sendo uma grande alegria para mim estar aqui no Acre com vocês. E um bate-papo sobre poesia, sobre literatura. Podia durar muito mais tempo ainda. Dura mais, só tem meia hora. Muito obrigado, bem-vindo, viu? Obrigadíssimo. Valeu. Opa. Muito obrigado aos 22 municípios que assistiram essa entrevista, esse bate-papo sobre poesia, sobre literatura e sobre Euclides da Cunha com o Alexei Bueno. Até a próxima.